Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Gabriela Bortotto, enfermeira da Prefeitura de Jundiaí, e esse é o nosso podcast Saúde da Gente. O nosso programa, a gente vai conversar com você sobre assuntos relacionados à sua saúde, sempre trazendo a presença de especialistas. Vamos falar sobre estilo de vida, hábitos saudáveis, prevenção de doenças e também apresentar sobre como acessar os serviços que a Rede SUS oferece. O tema de hoje é a promoção da saúde. Nós estamos estreando agora, esse mês de abril, não por acaso. No dia 7 de abril é comemorado o Dia Mundial da Saúde. E a saúde que é o nosso bem mais precioso, né? Por isso que a gente trouxe esse tema. Estamos aqui diretamente dos estúdios da TV Tech e eu tenho dois convidados muito especiais para falar um pouquinho sobre esse tema. Quero apresentar para vocês a doutora Tatiane de Luca Barbosa, ela que é médica, acupunturista, com pós-graduação em psiquiatria e pós-graduação também em saúde pública, com ênfase em saúde da família. Ela atua já há 19 anos e foi médica reguladora por 3 anos, atuando por 19 anos na estratégia de saúde da família. E desde março de 2025, ela está à frente da nossa diretoria de atenção básica. Bem-vinda, Tati. Agradeço demais esse convite, porque é muito importante mesmo falar da saúde, da promoção de saúde, prevenção de doenças, que faz toda a diferença. Joia. E o nosso amigo Daniel Miranda Badi, que é fisioterapeuta, formado desde 2005, com pós-graduação em ortopedia e traumatologia pela Universidade Estadual de Campinas, em 2006. Ele é especialista em reeducação postural global, pilates terapêutico, dry needling, ozonioterapia, com sólida atuação na reabilitação músculo-esquelética. Desde 2013, ele atua na atenção primária à saúde no município de Jundiaí, com forte ênfase na condução de grupos de reabilitação músculo-esquelética, uroginecológica e neuromotora, desenvolvendo as estratégias voltadas à promoção da saúde, prevenção de incapacidades e melhora da funcionalidade da população. Bem-vindo, Dani. É um prazer estar aqui, agradeço o convite da TV Tech, da Secretaria de Saúde, prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho de prevenção, atividade física, movimento. Nós que agradecemos. Então, para começar aqui a nossa conversa, vamos falar um pouquinho dos conceitos, né? A promoção de saúde, então, a gente entende como um conjunto de práticas para melhorar a qualidade de vida da população antes que elas fiquem doentes. Então, Tati, a gente tem essa mudança de conceito ao longo dos anos, né? Antes a gente entendia a saúde apenas relacionada com a ausência de doenças, então um conceito apenas ligado ao funcionamento mesmo do corpo, e hoje a gente sabe que esse conceito é bem mais amplo. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que envolve esse conceito, o que abarca esse conceito mais ampliado da saúde. Ganho muito grande, porque mundialmente falando, foi reconhecido que a promoção da saúde, a prevenção de doenças era mais importante do que o tratamento. Porque se a gente lembrar ali a história do nosso Brasil, a gente tinha o NPS, que era curativo, era um modelo hospitalocêntrico de ser. Então só ia para o hospital quem tinha alguma enfermidade, quem tinha alguma doença. E em 1986, pode ver que é recente, não é nada muito antigo. Lá no Canadá teve uma conferência de promoção de saúde, que surgiu a Carta de Ottawa. Que isso quis dizer que a comunidade precisa se conscientizar que a promoção de saúde é muito mais importante do que o tratamento. É importante você ir ali na raiz, cortar já o mal e prevenir que aquilo avance, que aquilo se desenvolva. E o Brasil, nesse sentido, em 88, já começou a pensar num sistema único de saúde, que ficou mesmo fortalecido em 1990. Então, se a gente vê a história do SUS no nosso país, é muito, muito recente mesmo. O SUS fez 30 anos, né? Não faz muito tempo. E é muito melhor a prevenção no sentido não só financeiro, porque os gastos são menores na saúde, mas também na qualidade de vida. É muito melhor você ter uma hipertensão tratada, cuidada, do que ali cuidar de um infarto ou cuidar de um AVC que você vai ficar na cama, que você vai ficar com sequelas. Tem sequelas na sua vida pessoal, tem sequelas na sua vida produtiva. E, nesse sentido, cada vez mais a atenção básica está olhando para isso.
na prevenção de doenças crônicas. Joia. Então, seria uma atuação na causa das doenças, antes que elas aconteçam. Antes que elas aconteçam. Tem a promoção da saúde e tem a prevenção de doenças. A promoção da saúde é você agir nos determinantes sociais que aquela doença poderia se desenvolver. E a prevenção de doença é, por exemplo, igual eu falei do hipertenso, você tem um hipertenso e você vai prevenir com que aquele hipertenso piore, tenha um AVC, tenha um infarto. Então, são dois conceitos diferentes, mas que ali trabalham juntos na atenção básica. Perfeito. Dani, a gente tem uma série de ações, né, que estão englobadas aí na promoção da saúde. Então, como a Tati está falando, para além das ações curativas de tratamento das doenças, a gente tem essas práticas que são muito importantes para que a pessoa tenha uma qualidade de vida e tenha essa sua saúde promovida. O que você pode falar um pouquinho para a gente sobre essas práticas, sobre a importância? Bacana. Bom, as PICs, primeiro acho que é interessante falar que esse ano ela completa 20 anos, né, de existência no Brasil. E são as práticas integrativas complementares, né, que engloba muitas das atividades que acontecem no nosso município, né, como Liancum, como Pilates, como auriculoterapia, né, são atividades que estão englobadas dentro das PICs, né. E aí, fazendo o gancho com o que a doutora Tati traz, são atividades que atuam tanto na prevenção, né, e às vezes na questão curativa também. Né? Então, já tem um paciente que ele já tem uma artrose, por exemplo, adquirida, ele já tem um problema no joelho adquirido, ele faz o tratamento medicamentoso, mas ele também participa e está contemplado dentro das práticas. Né? Então, esse paciente não fica só com o tratamento medicamentoso, ele está introduzido dentro das práticas. E assim, um tratamento fica mais amplo. Né? Esse paciente tem uma oferta maior de cuidado. Joia. Então, essas pessoas que já têm alguma limitação, que já têm alguma condição de saúde instalada, elas também conseguem participar dessas ações? Elas conseguem, e assim, é um grande espaço para esse público, né? Para esse tipo de paciente. Tá? A gente tem o esporte, né? Que desenvolve as atividades de ginástica, né? Tem ali uma gama, um leque dentro da Secretaria de Esporte, e a Secretaria de Saúde entra com essas atividades justamente para poder dar esse suporte em saúde. Né? Então, o paciente hipertenso, o paciente diabético, né? Muitas das vezes ele não consegue, dependendo do grau de limitação que ele tem, ele precisa ter um cuidado no nível de atividade que ele vai fazer. Né? Então, assim, se a gente entende que ele vai passar em determinada atividade, nós temos dentro da Secretaria de Saúde as atividades que abraçam esse paciente. Né? Então, a gente consegue, dentro das nossas atividades da saúde, dar esse suporte para esse paciente. Né? Eu falo que ele não fica sem fazer nada, ele não fica sem atividade. Né? Tá, ele não pode fazer uma corrida, o que ele pode fazer? Ele pode fazer uma caminhada assistida. Né? Então, a gente consegue dar esse suporte para esse paciente, para esse cidadão, né? Para esse munícipe. Importante, né? E não tem como a gente falar de promoção da saúde, dessas ações todas que são desenvolvidas na rede, sem falar das equipes né? As equipes multidisciplinares que a gente tem, que compõem a atenção primária à saúde, com diversos profissionais que conseguem oferecer esse cuidado tão qualificado. Né, Tati, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre como funciona essa questão das equipes multi, um pouquinho da história, de como eles começaram em Jundiaí e da importância. Em Jundiaí, a estratégia Saúde da Família, na verdade, começou com o Programa Saúde da Família. Aqui começou em 2001, 2002. E o que era isso? Era um médico da família ficar mais perto da realidade das pessoas. Então, não só cuidar da ausência de doença, mas cuidar o que o determinante social acarreta, o que o psicológico acarreta, o que a vulnerabilidade acarreta. E, em cima disso, percebeu que não adiantava só cuidar de doença realmente, não adiantava só ir ao médico, passar um medicamento, e por muitas vezes polimedicado, porque nossa população mundial, na verdade, está envelhecendo. Né? A gente
está com uma saúde tão boa que a população está vivendo mais e precisa viver mais com qualidade de vida. E conforme a gente vai passando remédio para isso, remédio para aquilo outro, a interação medicamentosa pode fazer muito mal para aquela pessoa. E aí que percebeu, se a gente mudar o estilo de vida daquela pessoa, vai melhorar. Eu consigo tirar um pouquinho dessa medicação, eu consigo diminuir um pouquinho desses efeitos colaterais. E dentro dessa visão, começaram os núcleos de apoio à saúde da família, que foram esses profissionais agregados à estratégia. Na verdade, começou só para a estratégia de saúde da família. E viu que dava certo, que era bom isso, que era bom ter um educador físico, que era bom ter um fisioterapeuta, uma nutricionista, assistente social, psicólogo. Por quê? Porque cuidava da pessoa como um todo. Não ficava focado naquela doença, naquele tratamento da doença. Em cima disso, eles perceberam assim, vamos expandir para toda a atenção básica. Aí ficou na ASF AB. Falaram assim, mas não está muito legal isso. Porque como que a gente vai fazer o financiamento? O governo federal começou a pensar em formas de financiamento. E até que então, as emultes, porque aí fica uma coisa mais ampla, não só fechado para a saúde da família, a saúde da família mais a B, então é generalizado agora para todas as equipes. E a emult agrega muito, porque quando você trabalha em equipe, quando você trabalha um médico ao lado de um fisioterapeuta, um médico ao lado de uma psicóloga, você tem um cuidado mais integral. E aí aumenta a resolutividade daquele cuidado. Fora que a pessoa começa a confiar mais, começa a pegar mais vínculo. Porque quando você passa várias medicações, às vezes a pessoa não toma direito, se confunde, mistura a dose. E agora, quando você agrega muitas coisas e aquele paciente precisa ser protagonista do seu cuidado, o cuidado dá mais certo, fica melhor. Então, né, Dani? Isso. A gente, quando eu assumi a regulação, qual que era o terror da nossa vida? As guias de ortopedista. O que a gente viu? Eram muitas guias para ortopedia. E quando eu comecei a olhar aquelas guias, falei, gente, dá para resolver no território. Não precisa ficar aí tempo esperando passar no ortopedista, para o ortopedista devolver com remédio para dor e fisioterapia. Então, ele fica anos, às vezes, esperando para ter essa resposta. E a gente começou um trabalho dentro da unidade. Eu acho que pegando o gancho, né, que você traz, é isso, esse tempo de espera, né, que esse paciente leva, de passar com o clínico e aguardar até passar com o ortopedista, o que esse paciente pode fazer? Né? Ele vai ficar esperando sem nenhuma ação, sem nenhuma atividade terapêutica, né? E acho que quando entra as emultes dentro das unidades, se amplia as ofertas no cuidado. Então, assim, você vai fazer a atividade que te cabe para aquele momento, para aquela incapacidade que você apresenta, mas você não deixa de fazer um cuidado. Né? Porque até então, eu entro na rede em 2013 e as equipes tinham essa questão, mas fisioterapeuta, o educador físico, o nutricionista dentro da unidade, né? Ainda hoje existe um pouco isso, mas já diminuiu muito esse olhar do paciente para esses profissionais, né? Porque sempre ficou muito, né, na questão médica e enfermeiro. Né? Então, assim, e aí eles começam a entender o processo e como eles ganham, né, no cuidado desses profissionais juntamente com os médicos e enfermeiros das unidades. Né? De novo, assim, esse reforço. O que você pode fazer? Né? O que o senhor João, que tem um problema na coluna, o que ele pode fazer? Que atividade ele pode desenvolver? Eu falo que sempre, como fisioterapeuta, com o meu olhar de fisioterapeuta, ele precisa fazer alguma atividade. Agora, a questão é qual atividade ele pode fazer? Né? Com que intensidade a gente vai passar de atividade para esse paciente, né? Então, o cuidado já começa ali, na atenção primária, né? É a porta de entrada. É a porta de entrada, até ele passar Sim. com o ortopedista. Mas ele não fica sem essa assistência. Paciente na fila não é paciente cuidado. Aí que está o X da questão. Então, quando o paciente está na fila esperando alguma coisa, ele não está sendo cuidado. E é isso que a gente tem que olhar. Ele não pode ficar um tempo perdendo o funcionamento, porque talvez ele chegue lá até pior do que quando a gente encaminhou, sem fazer nada. E esse cuidado multidisciplinar faz toda a diferença. Por muitas vezes, o paciente falava assim, não, eu sou paciente da doutora Tati. Hoje, a gente vê assim, não, eu sou paciente do Dani. Eu vim aqui com você porque eu passo com o Dani e ele pediu para eu te avaliar. Então, olha essa inversão, que bom. E que bom que é essa inversão. Porque não é voltado ao médico o cuidado. Não é só medicamento. Pelo contrário, o medicamento precisa ser a última coisa a ser iniciada. E aí, pegando o gancho contrário, né, que eu acho que é bacana, a importância que tem
o médico nesse processo de endossar aquele cuidado que vai ser iniciado, né? Que a doutora Tatiane... Comprar a ideia e passar, né, para vocês Seu João, também. você Sim. vai fazer o tratamento, vai iniciar um processo de reabilitação, não precisa necessariamente ser a fisioterapia, mas o processo de reabilitação, a importância que isso vai ter. Então, quando esse paciente vem para nós, ele vem para os grupos ou para um atendimento individualizado, já vem com outro peso. Esse paciente já vem entendendo a importância desse processo, né? Porque a gente sabe a importância que o médico tem para fazer esse contrato, né? Então, assim, é um trabalho em conjunto. E muitas vezes estar junto mesmo, né? Lado a lado, na mesma consulta, na mesma avaliação, na discussão dos projetos terapêuticos com o próprio paciente, mostrar que tem uma integração desse cuidado, que não é fragmentado. E o vínculo que o paciente tem com o médico, ele acaba tendo também com os demais membros da equipe. Extremamente importante essa confiança que o médico passa. Legal. Vocês falaram um pouquinho sobre os profissionais que compõem essas equipes, né? Eu gostaria, Dani, que você falasse quem são esses profissionais, um pouquinho do que cada um faz. Legal. A composição das EMULTs hoje, né? Ela tem o psiquiatra, ela tem o educador físico, o fisioterapeuta, a nutricionista, a assistente social, a psicóloga. Alguns médicos podem fazer parte, né? Psiquiatra, homeopata, GO, pediatra, porque em saúde da família muitas vezes precisa de apoio. Os farmacêuticos também fazem a composição. Cardiologista, geriatria, todos esses podem compor. Então, assim, é um leque muito amplo de profissionais, né? Então, assim, na equipe em que pertenço, né, a gente tem os grupos de saúde mental, os grupos de conversa, né, os grupos de convívio, né? A nutricionista faz um trabalho muito interessante dos grupos de prevenção de obesidade, né? Junto com o educador físico, junto com a psicóloga, os grupos de dislipidemia. Assistente social acompanha em muitos dos casos, né? A fisioterapia com um grupo de uroginecológica, com um grupo de pacientes neuromotores, aquele paciente que teve um AVC, então ele hospitalizou, teve alta, foi para um tratamento especializado durante um tempo e depois ele tem alta daquele serviço especializado, né? Porque o serviço ele tem um tempo ali para aquele paciente ser assistido. Quando esse paciente tem alta, muitos desses pacientes ficam com sequelas daquela patologia que ele desenvolveu. Então, assim, qual que é a limitação que ele sai daquele centro de especialidade? Né? Então, ele tem um problema de movimentação do braço esquerdo devido ao AVC que ele teve. O que ele pode fazer? Ele consegue acompanhar um grupo específico com uma intensidade um pouco maior? Não, ele não consegue. Ele vai ter uma dificuldade. Qual grupo ele consegue? Então, aí entra a EMULT para poder abraçar e absorver esse paciente, essa pessoa, para fazer algum tipo de atividade. Né? Porque esse paciente não pode sair da especialidade e ir para casa e ficar sem nenhum estímulo. Né? Então, assim, as EMULTs vêm para tentar ampliar esse cuidado. Lógico que ainda ficam algumas questões e a gente vai tentando entender o que a gente tem de maior demanda. Né? Então, a gente tem uma demanda grande aqui que a gente está percebendo que não está tendo assistência. O que a gente pode fazer aqui para absorver esse paciente, esses pacientes? Né? E cada unidade tem sua peculiaridade, né? Às vezes a gente tem um pouco mais de crianças em uma unidade, um pouco mais de idosos na outra unidade. E esse cuidado é sempre pensando mesmo no paciente como um todo, não fragmentar. Quando a gente passa em especialidades do nível secundário, a gente fragmenta. Endócrino vai para diabetes, tratamento de diabetes. O hipertenso vai para cardiologista. Mas lá na atenção primária, a gente vê o paciente no geral. Então, essa integração com a equipe multi, que seria um trabalho em conjunto mesmo, é visando isso. Então, não adianta a nutricionista, por exemplo, fazer um grupo de dislipidemia sem chamar o educador físico. Então, não adianta eu passar medicamento para tratar o colesterol alto, aí passa com o nutricionista para saber o que precisa comer, o que é necessário comer para não subir esse colesterol, para ajudar a diminuir, mas precisa da atividade física. Só que aí o paciente tem um problema no joelho, aí não consegue fazer atividade física, aí entra o fisioterapeuta. Está vendo como tudo é entrelaçado? É uma junção de saberes. Não tem então. como separar o cuidado. Tá certo. E as atividades, né, que são realizadas pelas equipes multi, especialmente os grupos, são verdadeiros campeões de audiência nos territórios, né? A gente tem algumas imagens
Nós vamos mostrar aqui as imagens de alguns grupos que ocorrem. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho. O Dani até já citou sobre as PICs, né, as práticas integrativas complementares na saúde. Então, o que são essas práticas, né, no que elas agregam nessas atividades? Aí a gente tem um grupo que ocorre no SECO, né? SECO. Se vocês puderem falar um pouquinho, Dani, se puder conceituar um pouquinho para a gente. Essa aula, né, é uma aula que a gente chama de ginástica terapêutica, tá? Ela é a gente faz um mix, né, de atividades aí, então ela acontece semanalmente e a gente costuma diversificar cada encontro o que a gente vai fazer com aquele grupo, né? Então, essa aula a gente fez, por exemplo, uma aula de fortalecimento. Então, tem aulas específicas que a gente entra com a parte mais de alongamento, com ganho de flexibilidade. E aí, num determinado momento, a gente faz a aula de consciência corporal. Então, a gente procura ofertar para esse usuário, para esse paciente que vai para os grupos, o maior número de vivência, né, possível dentro das técnicas, né? Então, esse específico a gente chama de ginástica terapêutica, né? É o grupo de caminhada, né? Esse grupo de caminhada, esse foi no Janeiro Branco, foi uma ação ainda esse ano, né, que a gente fez a caminhada. Junto com o CAPES, né? Junto com o CAPES, Isso. com o SECO. Foi interessante aí, porque são os grupos que nós realizamos durante a semana. Nós fazemos os convites e, assim, o pessoal adere muito bem às atividades. O pessoal super parceiro aí com a gente. Então, aí... São diversos grupos que ocorrem, né, em várias unidades. A gente trouxe alguns para ilustrar. Infelizmente, a gente não consegue mostrar tudo o que ocorre, né? Mas a gente percebe realmente a adesão, né? O quanto as pessoas acabam participando e veem a importância disso. E o importante é falar que nós temos 10 equipes de multi em Jundiaí e essas equipes fazem parte de todas as UBSs. Então, por mais que a gente tenha mostrado ali fotos que são de determinado local, acontece em todo o território. Então, as pessoas podem procurar a unidade de saúde por duas formas. Primeiro, ela vai lá para um tratamento, para fazer exames, e aí o médico pode encaminhar. Alguns grupos são fechados. Então, por exemplo, auriculoterapia. Era tanta gente, né, procurando auriculoterapia que a gente precisou restringir um pouquinho no sentido do médico encaminhar. Porque a gente já abriu vários horários, isso eu estou falando no território da Hortolândia. Em outros territórios podem ser até abertos. Agora, tem atividades que são feitas em locais mais amplos, por exemplo, em ginásios, no próprio SECO, que são atividades mais abertas. E tem atividades, por exemplo, a neuroatividade, que é uma atividade que foi aquela que o Dani falou, que saiu com alguma sequela, né? Que não consegue acompanhar aquele movimento. Então, o paciente às vezes faz na cadeira de rodas. Ele vai na cadeira de rodas, né? A gente chama a pacientinha que é na cadeira de rodas. Dá dor. E então, às vezes, a gente precisa delimitar o que esse paciente pode fazer. O que eu posso fazer para ele não se prejudicar. Ao invés de ter ganho, ter uma terapia prejudicial a ele. Mas lembrando que tem em todas. E campeão, assim, é o Lian Kun. Lian Kun, até os agentes comunitários fazem Lian Kun, é uma graça, eles foram treinados. Sacar essa atuação deles, o agente comunitário é essencial na unidade. A maior parte das nossas unidades tem. E eu não falo que ele é o elo entre a unidade de saúde e a comunidade. Gente, ele é o pilar. Porque é ele que conhece a realidade daquela família, a realidade daquele território. E ele ajuda muito, contribui muito nesse cuidado. Então, teve uma capacitação para os agentes comunitários. Eles fazem o Lian Kun e fazem muito bem, um grupo muito grande. E fazem auriculoterapia, auriculoterapia também. Tiveram essa formação. Dança circular. Arte-terapia, crochê, biscuit. Então, eles agregam muito dança circular, eles fazem também. No Janeiro Branco, que foi uma ação integrada entre CAPES, Unidade de Saúde, o CRAS, teve participação assim, dos agentes comunitários, o CAPES ajudando na locomoção, com o trânsito, segurando. Então, vê que é uma coisa que todo mundo participa, porque acredita. E aí, acho que assim, bacana... em cada território, o usuário também procurar saber na unidade, né? Olha, eu fiquei sabendo que tem uma atividade de Lian Kun, queria saber na unidade aqui que dia, em que horário, né? Cada unidade ela tem dias diferentes, horários diferentes, tem uma
uma formatação diferente, mas é legal sempre o município se informar na unidade ali em que ele tem o cadastro, em que ele mora, né? Para poder se informar de todas as atividades que a unidade ali oferta, né? Então, normalmente, todas as unidades elas vão ter algumas atividades voltadas para esse campo da prevenção, da promoção. É uma carta robusta, grande. E uma ação que eu gosto bastante é o grupo de ansiedade, porque depois da pandemia, quem não ficou com alguma coisa, pensando psicologicamente falando, né? E a psicóloga faz esse grupo e o educador físico entra com meditação, com exercícios respiratórios. É uma graça, então você agrega muita coisa nesse cuidado. Tá certo. Acho que já foi falado bastante, né, em relação a como acessar essas atividades que são ofertadas. Então, a gente tem as atividades nos territórios e aí a importância de ter isso perto e de fácil acesso, né, para as pessoas ali perto da casa dela. Muitas vezes não ocorrem, como a Tati falou, no espaço da unidade, mas num centro esportivo, no salão de uma igreja ou de algum espaço ali da comunidade, mostrando justamente essa integração, né, e essa visão da importância. Nós temos o SECO, né, que, para quem não conhece, é o Centro de Convivência, Cultura, Trabalho e Geração de Renda. Então, é um espaço também muito importante de promoção da saúde, onde ocorrem várias atividades. E aí, para as pessoas acessarem esses serviços, né, como vocês falaram, pode buscar informação na unidade básica, como que é o melhor caminho? É buscar informação na unidade. Geralmente, os grupos ficam num local visível, para a pessoa saber o que é ofertado. E como eu falei, muitas vezes o médico, a enfermeira, encaminha essas pessoas, esses pacientes para os grupos já delimitados. Então, por exemplo, veio um exame alterado, o exame deu colesterol alto, vai para o grupo de dislipidemia. Fez um exame, deu açúcar aumentado ali, um provável diabetes, vai também para o grupo da nutricionista, sempre com educador físico, para também estimular essa prática de atividade física. Então, nós temos esses dois caminhos. Tem os grupos abertos, que toda unidade ali deixa já delimitado quais são, e tem os grupos que são direcionados pela equipe de saúde, não necessariamente o médico, mas a equipe de saúde, sim. O fato de você acessar a unidade, né, com uma consulta, você tendo uma indicação ali para determinado grupo, o profissional dentro da unidade já vai fazer o encaminhamento para esses grupos fechados, né? Então, assim, a importância de você estar usando a unidade, né, de estar ali, porque acontece trabalho de promoção e prevenção também. Lembrando que é dentro da unidade, né, dentro da atenção primária, que se faz esse trabalho de prevenção e promoção da saúde. E a unidade básica é a porta de entrada do serviço, porque muitas vezes o que a gente vê, o paciente ir ao PA. Tem uma dor de cabeça, vou ao PA. Tem uma dor nas costas, vou ao PA. Mas o PA, ele te medica e manda embora. Ele não vai investigar o que você tem, o que causa essa dor de cabeça, o que causa essa lombalgia, essa dor nas costas. E a unidade de saúde que faz essa investigação desse diagnóstico. E a unidade de saúde que encaminha esse paciente às práticas integrativas. Isso é muito importante. Perfeito. E aí, Dani, vamos supor que eu fui encaminhada para um grupo seu, e eu já sei a data, a hora. Que dica que você dá para a pessoa que vai participar de um grupo? Eu preciso levar alguma coisa? Roupa. É uma roupa confortável, a gente sempre orienta, né? Porque essa é a dúvida também, os pacientes. Mas com que roupa eu vou? Né? Isso. Uma roupa confortável, uma roupa leve, para você estar o mais à vontade possível para poder desenvolver aquela prática, né? E assim, a gente trazer, acho que esse espaço é muito importante para os usuários que às vezes têm um pouquinho de receio de participar, porque a gente entende, às vezes, a insegurança por medo, às vezes, de ter dor. Será que eu posso participar? Será que eu... né? Então, assim, esse espaço é muito importante para falar, você deve, né? Os profissionais vão estar lá para poder te orientar e dar aquele exercício, aquela atividade dentro do que é possível para você. E fora a saúde mental nesses grupos também, porque você encontra pessoas que estão na mesma situação ou numa situação parecida que a sua. Então, às vezes, você está lá paradinho com dor, só piorando, porque você está paradinho, o músculo não está fortalecido. Eu sempre falo assim, tem osteoporose, tem um desgaste, fortalece o músculo, porque o músculo fortalecido vai ajudar nessa desenvoltura. E aí, quando você
vai para o grupo, Fato de até sair essa de parte casa, né? mental Sim. ajuda. Fato Não de só sair de casa, né? não Fato só de o você sair músculo de casa. esquelético. Sim, fato de sair de casa. São todo, importantes é o todo. espaços de convívio social, É muito né? A gente importante. vê que esses grupos fazem diversas confraternizações, Sim. fazem baile de carnaval, então vira ali Vira um convívio, né? um convívio, é um muito espaço de convívio. importante. Infelizmente a gente está com o nosso tempo aqui esgotando, né? É assunto para discutir, para falar por bastante tempo, porque realmente é muito rica essa atuação. Eu gostaria que vocês, cada um de vocês, deixasse um recado para quem está nos assistindo, né? Falando um pouquinho sobre essa importância, sobre isso que a gente conversou aqui agora. Sim. Importante cuidar, gente. Precisa cuidar antes que a doença se instale, precisa mudar o estilo de vida, precisa integrar esse cuidado com vários profissionais e lembrando que porta de entrada é a atenção primária. Não adianta ficar, igual eu já falei, indo a pronto-socorro, cuidando de uma dor, sem investigar e sem tratar a causa. Então, cuide-se. Promoção de saúde é vida. Por isso que a população está aumentando tanto a longevidade. Estamos nos espaços para poder acolher todos, assim, da melhor maneira possível. A importância de sair só da questão medicamentosa, caminhada, atividade dentro do que você pode fazer. Parece às vezes a gente fica repetitivo, mas cada vez mais a importância da atividade, seja ela qual for. O que te dá sentido, o que você gosta de fazer, procure o que você gosta de fazer. É importante, né? Você tem uma série de atividades. Hoje em dia a gente tem muitas práticas, muitas técnicas. Experimente, vá em uma, vá em outra, né? Procure o que você gosta, o que te traz prazer. Essa é a ideia. É atrelar a saúde com o prazer, assim, com o que você gosta de fazer. Perfeito. Nós vamos encerrando por aqui. Para mais informações, dúvidas, sugestões, vocês podem enviar um e-mail para comunicaçãosaude@jundiaí.sp.gov.br, tudo minúsculo e sem cedilha, sem acento, ou acessar a página da Prefeitura de Jundiaí. Eu quero fazer um agradecimento especial ao nosso amigo Marcos Pagliarini, que é o chefe de seção da comunicação da Nossa Saúde em Jundiaí. Ele foi o idealizador desse programa e é por ele que nós estamos aqui. E um agradecimento também a toda a equipe da TV Tech que nos acolheu muito bem. A você que nos assistiu até agora, eu desejo saúde, no conceito mais amplo da palavra. E espero que você possa estar conosco nos próximos episódios. Até mais, abraços.